Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje é a nossa primeira aula de produção de texto do terceiro ano. O primeiro capítulo se intitula Dialogismo e Natureza da Linguagem. Vamos lá. Gêneros e esferas de atuação humana. A linguagem, verbal ou não verbal, ou seja, a linguagem verbal é quando a gente tem palavras faladas ou escritas. A linguagem não verbal é quando a gente não tem palavras. Então, por exemplo, uma escultura, dança, sinal de trânsito, tá? Nos permite lidar com as mais diversas possibilidades de comunicação, como trocar experiências, contar histórias e exprimir sentimentos. Para explorá-las, precisamos desenvolver habilidades específicas, considerar a situação de interlocução, ou seja, o que é essa situação de interlocução? Interlocutor é com quem se fala. Então, por exemplo, neste momento vocês são os meus interlocutores, eu estou falando com vocês. E ter em mente que os usos da língua são atrelados a fatores extralinguísticos, ou seja, deve-se considerar o contexto em que determinada produção acontece. Sendo assim, para que a nossa comunicação ocorra, utilizamos a língua na forma de enunciados atrelados a um assunto específico, os quais apresentam os seguintes elementos. Então, gente, aqui no nosso primeiro slide, nós temos uma informação muito importante. A linguagem, como nós percebemos, ela pode acontecer de diferentes maneiras, ela pode ser verbal, não verbal. Quando nós temos a linguagem verbal e não verbal, ao mesmo tempo nós temos uma linguagem mista ou híbrida, certo? E a comunicação, quando a gente conversa com alguém, é preciso que a gente preste atenção na interlocução, né? Então, se eu estou falando com uma criança, se eu estou falando com um adulto, a nossa linguagem vai mudar a depender do nosso interlocutor, tá? Então, esses fatores extralinguísticos, eles fazem referência a essa comunicação, a maneira como essa comunicação vai acontecer, né? É aquilo que não são os fatores que vão mudar a nossa linguagem, por exemplo. Então, a gente tem que prestar atenção nas seguintes questões. O que é o conteúdo temático? É o assunto, né? Então, temático, tema, é o assunto sobre o qual você vai falar. O que seria esse estilo? São os recursos linguísticos que você vai usar, como você... o seu estilo propriamente dito. Se você vai ao shopping, cada um vai ao shopping à sua maneira. Algumas pessoas gostam de ir mais armadas, outras mais despojadas, cada uma vai ter o seu estilo. Na fala, a gente também tem o nosso estilo, nós temos as nossas particularidades. Composição é a estrutura, ou seja, é o resultado, né? Você tem o tema, você tem também a maneira como esse tema vai ser trabalhado, isso vai formar a sua estrutura, a composição do que você está falando. A todo momento estamos utilizando a linguagem e interagindo com alguém por meio de algum gênero discursivo. Esse envolvimento de discurso mostra que a linguagem pressupõe interação, né? Ou seja, a gente tem o locutor, que é aquele que fala, o interlocutor, que é aquele que ouve, e a gente está a todo momento interagindo. E a essa relação damos o nome de dialogismo. Continuando. Gêneros e esferas de atuação humana. Então, todos os textos verbais, não verbais, visuais ou multissemióticos são considerados gêneros discursivos. Como eles estão diretamente relacionados ao uso que as pessoas fazem da linguagem em diversas situações, eles não possuem um padrão exato, pois eles surgem e se modificam conforme a necessidade dos interlocutores. Então, por exemplo, a carta. No passado, as pessoas tinham o hábito de escrever mais. Entretanto, hoje, isso é muito difícil. A carta substituiu o e-mail, por exemplo. O e-mail já é uma ferramenta digital. Os gêneros não são estáticos, já que variam em relação à estrutura e à função conforme a necessidade. Além disso, cada gênero pertence a uma esfera de comunicação. Então, por exemplo, temos aqui as esferas e gêneros, alguns exemplos. Então, por exemplo, cotidiana. Bilhete, convite, diário, piada, receita, esses gêneros fazem parte do nosso dia a dia. Abaixo temos literária ou artística, conto, fábula, quadrinho, letra de música, poema e etc. Então,
Todos esses exemplos, os exemplos que foram mencionados, eles fazem parte da esfera literária. Eles trabalham com imaginário, eles trabalham com crítica, né? Escolar, esfera escolar. O que faz parte, quais são os gêneros que fazem parte desse ambiente? Cartaz, palestra, resenha, seminário. Continuando, estratégias de leitura e produção de texto, do contexto ao texto. Para produzirmos e compreendermos de fato a mensagem de um texto, precisamos pensar no contexto em que ele está inserido. Então, é importante também pensarmos no contexto sociocultural em toda a produção oral e escrita e considerar os seguintes itens. Lembra que eu falei que a nossa linguagem muda se a gente fala com uma criança, se a gente fala com um adulto, dependendo também do ambiente em que a gente está. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Conteúdo temático é o assunto tratado. Interlocutor visado, sujeito a quem o texto se dirige. Então, interlocutor é a pessoa que está te ouvindo. Qual que é o objetivo, a intencionalidade, ou seja, o propósito que motiva a produção? Qual o objetivo que você tem ao escrever determinada carta, determinado texto? Gênero próprio da situação de comunicação. Então, a depender de todas essas questões, você vai escolher um gênero próprio, né? Ou seja, o seu texto é um texto formal, você pode escrever um e-mail, seu texto é um texto informal, você quer apenas passar um comunicado rápido, um bilhete, né? Suporte em que o texto será veiculado, revista, jornal, etc. Tom do texto, se é formal, se é informal e etc. Leitura global. A linguagem é o meio que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos, isto é tudo aquilo usado pelo ser humano para se comunicar. A leitura global, quando nós temos acesso a um texto, aí você pode ler você pode ler aquele texto uma vez. Então, você vai precisar fazer uma leitura global. Você não vai ficar com o texto todo na sua cabeça, mas você vai ser capaz de tirar dali as informações mais importantes. Então, a leitura global é uma estratégia que tem o objetivo de reunir as informações gerais presentes no texto, nos gráficos, nos infográficos, nas tabelas, ou seja, nos gêneros em geral. Agora, vamos falar sobre informações implícitas e explícitas. O que é uma informação explícita? É uma informação que está clara, que está dada. São aquelas manifestadas pelo autor e que são facilmente detectáveis em um texto. E o que são informações implícitas? São aquelas informações que não estão dadas, que não estão claras, mas que podem ser deduzidas, ok? Agora vamos continuar. Vamos falar sobre a intertextualidade. Então, textualidade diz respeito a texto, entre texto. Então, o que é essa intertextualidade? É o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe. Então, esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Isto quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. O que é paráfrase? Então, falando em intertextualidade, falando nessa relação entre textos, vamos começar falando da paráfrase. A paráfrase acontece quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo, ou seja, as ideias do texto original são mantidas, mas é contada de uma outra maneira. Então, olha só, temos aqui o trecho do poema Canção do Exílio, muito conhecido, né? Faz parte do romantismo. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aí nós temos aqui um trecho do Hino Nacional Brasileiro, 1909. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então a gente consegue perceber uma clara relação entre o trecho do Hino Nacional e o poema anterior, Canção do Exílio. Eles mantêm a mesma ideia, ou seja, eles estão exaltando a pátria. Então a gente tem uma paráfrase, a ideia é mantida, a gente tem uma ideia positiva sobre a pátria. Agora, vamos lá.
para o próximo exemplo. Citação. O que é uma citação? É uma transcrição literal, de fato, de um texto. Esse procedimento acontece comumente em dissertações e monografias. Entretanto, é importante que haja menção ao autor. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto sobre a importância da leitura, e aí você cita alguém, se alguém mencionou alguma vez que se o indivíduo não lê, ele não consegue desenvolver as habilidades cognitivas. Exemplo. É um exemplo, tá, gente? E aí você pode colocar, de acordo com fulano, quem não lê não desenvolve as habilidades cognitivas. O que você está fazendo? É uma transcrição, né? Você está, de fato, usando a ideia daquela pessoa, mas você está dando menção, está fazendo menção a ela. Está dizendo que aquela fala é dela, que você está usando no seu texto, mas que não é um pensamento seu. Referência ou alusão. O termo alusão é derivado do latim e significa para brincar. É também chamado de referência, de forma que faz uma referência explícita ou implícita ao texto-fonte. Então, temos aqui um exemplo de alusão. Ele me deu um presente de grego. Então, essa expressão presente de grego faz alusão à guerra de Troia, indicando um presente ruim, mau e que pode até trazer prejuízo. Então, essa expressão faz referência ou faz alusão, os dois nomes têm o mesmo sentido, à guerra de Troia. Paródia. Nós vimos a paráfrase, certo? Que mantém o sentido, é uma relação em que um texto mantém sentido com o outro. A paródia, ela mantém uma relação, mas ela não mantém o sentido. Então, o termo paródia, derivado do grego, significa canto ou poesia semelhante à outra. Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, que altera o sentido original, criando assim um novo sentido. Então, gente, para que vocês entendam essa relação, Manuel Bandeira é um escritor, é um poeta modernista, e aí ele tematizou em seus poemas Passárgada, dizendo que iria embora para Passárgada, tá? Para que vocês entendam essa relação. Então, olha só, que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Passárgada. Vou-me embora de Passárgada. Sou inimigo do rei, não tenho nada que eu quero, não tenho, nunca terei. Vou-me embora de Passárgada. Aqui não sou feliz, a existência é tão dura, as elites tão senis, que Joana, a louca da Espanha, ainda é mais coerente do que os donos do país. Então, aqui a gente tem uma relação, mas essa relação não se... É uma relação que acontece. Entretanto, o escritor aqui, dizendo que vai embora de Passárgada, o que ele está dizendo? Que lá não é bom. Quando Manuel Bandeira tematizou este mesmo lugar, ele dizia que iria embora para lá. Então, a gente tem uma relação entre dois textos, entretanto, o sentido não se mantém, ok? O que é agora uma epígrafe? É um tipo de intertextualidade, né? Usada quando um determinado texto quer introduzir o tema que será discutido. É normalmente usada em artigos científicos e monografias. Então, por exemplo, veja abaixo a epígrafe do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Então, gente, como nós percebemos, temos aqui a epígrafe abaixo, e aí ela é normalmente utilizada nos meios acadêmicos, né? Artigos científicos e monografias. Então, você pode começar o seu capítulo, começar a sua monografia com essa epígrafe, já estabelecendo uma relação. Isso faz com que o leitor, né, quem está lendo o seu trabalho, já tenha a noção de que você pode falar sobre essa questão do olhar, sobre como as pessoas às vezes olham, mas elas não percebem, como elas não reparam, né? Discutir algo semelhante a isso. Agora vamos falar do nosso último recurso, pastiche. É uma obra literária ou artística em que se imita o estilo de outros autores, sejam escritores, pintores, músicos ou outros. Percebam, prestem atenção na palavra estilo. Olha só, temos aqui o texto original. Esse texto pode causar um certo estranhamento, isso é absolutamente normal, porque estamos diante de um texto de Guimarães Rosa, escritor modernista, que é conhecido também pela inovação na linguagem.
Então, olha só, vamos lá. Pois é, tenho dito, tudo a leivosia que abunda nesses cercados mais que nada. Foi assim mesmo, eu juro, compadre, quem não me deixa mentir, e mesmo que deixasse, eu mentia, lorotas, no juízo dos povos além das gerais. Agora o texto com a pastiche. Compadre quem, percebam, já temos aí o mesmo compadre, né? Temos aí uma referência clara. Compadre quem é que sabia, sabença geral e nunca conferida. Por quem? Guimarães Rosa é conhecido também por inventar palavras. A gente chama isso de neologismo. Então aqui temos nesse texto abaixo, por exemplo, sabença, né? Uma palavra inventada. Então, compadre quem é que sabia, sabença geral e nunca conferida por quem? Desculpe o arroto, mas estou de arofagia, que o doutor não cuidou no devido. Mágoa loura era a virgem mais pulcra das gerais. Como a Santa Mãe de Deus, Senhora dos Rosários, rogai por nós. Então, nós temos esse estilo muito semelhante, né? Temos também aqui referência ao compadre, temos também referência ao lugar, né? Povos além das gerais. Aqui também temos a palavra gerais. Então, é uma espécie de colagem, né? É um estilo parecido, como se você estivesse copiando ali por cima. Então, o estilo lembra Guimarães Rosa. Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo e até a nossa próxima aula. Bons estudos!